força eletrostática. Lei de Coulomb. Vamos considerar dois corpos A e B eletrizados com cargas QA e QB, separados por uma distância D. Entre os dois corpos atua uma força, chamada força eletrostática. Esta força pode ser de atração ou repulsão. Isso vai depender dos sinais de QA e QB. Então, lembrando dos sinais das cargas. Sinais iguais, a força será de repulsão. Sinais diferentes, a força será de atração. Então, entre os corpos A e B, atuará uma força de repulsão, já que as duas cargas possuem o mesmo sinal, positivo, positivo. Força é um vetor. Consequentemente, nós vamos ter que enxergar esse vetor, essa força atuando. Enxergar atuando em quem? Onde? No corpo em questão. Considerando o corpo B como o corpo em questão, eu tenho que enxergar essa força, esse vetor atuando sobre ele. Lembrando que vetor ele tem um valor, que é chamado de módulo. Tem uma direção, que pode ser horizontal ou vertical. Pela disposição das cargas dos corpos, a força aqui atuará na direção horizontal. Então, enxergando aqui em B, sobre ele atuará uma força proveniente de A, na direção horizontal. Como é uma força de repulsão, a força que o corpo A exerce em B empurra o B para a direita. Então, lembrando o sentido: direita, esquerda, para cima, para baixo. Direção horizontal, vertical. Então, esta força provém do corpo A. Então, essa é a força que A exerce em B. Pela terceira lei de Newton, ação e reação, o corpo B exercerá em A uma força na mesma direção, portanto, horizontal, de mesmo valor e em sentido contrário. Então, aqui eu tenho a força que B exerce em A. Muito bem. Eu preciso olhar para a força e enxergar, sem dúvida alguma, em qual direção ela atua e em qual sentido ela atua. Para isso existe uma convenção, existe um referencial, que é o nosso sistema cartesiano, x, y. Dentro desse referencial, convencionou-se que forças ou vetores que concordarem com o referencial, sinal positivo. Se discordarem do referencial, negativo. Então, para cima, positivo, para baixo, negativo. Coulomb foi estudar a relação entre a força, as cargas e a distância.
e verificou o seguinte: a força depende do valor de cada uma das cargas. Se eu tenho uma situação inicial e em seguida eu altero o valor de uma das cargas, isso vai alterar o valor da força. De que maneira? Se eu aumentar o valor da carga, aumenta o valor da força. Se eu diminuir o valor da carga, diminui o valor da força. Então a relação entre força e carga é uma relação direta, isto é, a força é diretamente proporcional à carga. Agora, em função da distância. Se aumentarmos a distância, a força diminui. Se diminuirmos a distância, a força diminui. Então a relação entre força e distância é uma relação inversa. Isto é, a força é proporcional ao inverso da distância. A partir daí, Coulomb criou um modelo, que nós chamamos de fórmula. O valor da força não é diretamente proporcional ao valor de uma carga, mas sim ao produto das cargas. O valor da força não é inversamente proporcional simplesmente à distância, mas sim à distância ao quadrado. Além disso, Coulomb constatou que o valor da força depende do meio no qual as cargas estão. Esse meio pode ser ar, por exemplo, água, por exemplo, ou ainda uma situação onde você não tem um meio, vácuo. Ele simbolizou essa dependência pela letra K. Por que K? Ele constatou que para cada meio vamos ter um valor constante, isto é, sempre o mesmo valor. Para o ar, ou ainda vácuo, o valor de K é 9 vezes 10 a nona Newton, que multiplica metro ao quadrado, que divide Coulomb ao quadrado. Não se assustem com tudo isso. Isso é a unidade do valor 9 vezes 10 a nona. E como é que o K entra no modelo, entra na fórmula? Ele é um fator multiplicador. E essa é a lei de Coulomb. Ok? Muito bem. Se eu tiver uma situação onde mais de duas cargas estão interagindo, por exemplo, vamos manter o corpo A com a carga QA, o corpo B com a carga QB. Vamos manter a distância entre eles a mesma. Só que agora eu vou colocar entre eles um corpo C eletrizado com uma carga QC, onde a distância entre A e C é D1 e entre C e B é D2. Como fica o cálculo do valor da força nessa situação? Isso vai depender do corpo em questão. Se é o corpo A, se é o corpo B, se é o corpo C. Vamos pegar, por exemplo, o corpo A. Desculpem, vamos pegar o corpo B e enxergar as forças que atuam sobre ele. Se eu não enxergar as forças que atuam no corpo em questão, eu não consigo resolver a situação. Então, quais são as forças que atuam no B? São forças provenientes de A e provenientes de C. A força que A exerce em B é uma força horizontal. Como as cargas possuem os mesmos sinais, é uma força de repulsão. Então esta é a força que A exerce em B. E agora, como é que é a força que C exerce em B? C e B possuem os mesmos sinais. Consequentemente, também teremos uma força de repulsão.
Então eu tenho que enxergar aqui, além da força A, eu tenho que enxergar a força proveniente de C. E neste caso, o que nós vamos ter que determinar é a força resultante entre as cargas em questão. O que é a força resultante? É uma força que vai substituir essas duas, ou que equivale a essas duas, que atuando no corpo não vai alterar as características da situação. Para isso, nós temos algumas condições. A primeira, ou para a situação em questão, forças de mesma direção. De mesma direção. No caso aqui, as duas estão na direção horizontal, correto? Como se determina a força resultante nesse caso? Fr vai ser a soma das forças considerando sinais. Então aqui neste caso, Fr vai ser igual. Como Fa concorda com o nosso referencial x, ela é positiva. Mas, como Fc também concorda com o referencial x, é positiva. Então, neste caso, a força equivalente às duas corresponde à soma de Fa com Fc. E se eu pegar e considerar agora o corpo C? Como ficam as forças que atuam no corpo C? Quem exerce forças no corpo C? A e B. Vamos verificar primeiro a situação de A com C. Sinais iguais, A repele C. Ok? B também exerce uma força em C. Sinais iguais, repulsão. Então B repele C. Ok? Neste caso, a força resultante continua da mesma forma. Soma das forças, considerando sinais. Como A concorda com o eixo X, que é o nosso referencial, positivo. Mas, como B discorda do eixo X, que é o nosso referencial, negativo. Então percebam que quando eu considero um determinado corpo, eu tenho uma configuração para calcular Fr. Quando eu considero um outro determinado corpo, eu tenho uma outra configuração para calcular Fr. Muito bem. Temos que calcular então, nessa situação, quem é Fa, quem é Fc. E nessa situação, de novo, quem é Fa, quem é Fb. Para tanto, vamos utilizar a lei de Coulomb. Vamos pegar para o corpo B. Atuam as forças C e A. Tá certo? Então, para calcular a força A, eu vou usar a carga A e a carga B. Então, que é A vezes QB. Dividido pela distância ao quadrado. A distância entre A e B, que é D. D ao quadrado. Então, calculei FA. Tá ok? Calculando FC. Então, agora eu estou pegando C e B. Calculando C e B. Então, agora vai ficar QC vezes QB. Ok? Pela distância ao quadrado.
Mas a distância entre C e B é D2. Então vamos ter D2 ao quadrado. Calculados os valores de A e C, você volta aqui na relação e termina o cálculo, ok? A mesma coisa você vai fazer com relação à carga C. A força de A já está calculada na situação anterior. Você vai ter que calcular apenas a força de B. Então, B interagindo com C. Então, vai ficar QB vezes QC dividido por D ao quadrado. A distância entre essas duas cargas ao quadrado. A distância entre as cargas C e B é D2. Então, vai ficar D2 ao quadrado. Muito bem. E quando nós temos forças atuando em direções diferentes? Como fica a força resultante? Então, força resultante em qual condição? Qual condição? Direções diferentes. São inúmeras as direções. Vamos pegar uma situação bem simples. Uma carga onde eu tenha uma força atuando na direção horizontal e uma força atuando na direção vertical. Então imagina um corpo nessa posição, alguém puxando para lá, alguém puxando para cá. Esse corpo vai se deslocar para onde? Essa é a pergunta. Para enxergar a direção de atuação da força resultante, vamos ter que construir um paralelogramo. O que é um paralelogramo? A partir da extremidade da força F2, por exemplo, eu traço uma paralela a outra força. E a partir da extremidade dessa outra força F1, eu traço uma paralela a F2. A força resultante, ela tem origem coincidindo com a origem das forças dadas e extremidade no vértice oposto. Então aqui nós vamos ter a força resultante. O módulo da força resultante é dado pela lei de Coulomb, lei dos cossenos. Um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado, mais duas vezes o produto de um pelo outro, vezes o cosseno de θ. Muito bem, quem é esse θ? O θ é o ângulo formado entre as forças. No caso aqui, o ângulo entre F1 e F2. Aqui é θ. Para esse caso em particular, θ vale 90 graus, ok? Cosseno de 90 graus é zero. Sendo assim, a lei dos cossenos se resume a FR igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Voltando na figura e olhando com mais atenção, vamos verificar que nós vamos enxergar, por exemplo, aqui, um triângulo retângulo. Ou aqui, um triângulo retângulo. Onde aqui seria o cateto adjacente, aqui seria o cateto oposto e, consequentemente, FR a hipotenusa. Então isso daqui lembra alguma coisa lá da matemática. Cateto adjacente ao quadrado mais cateto
oposto ao quadrado, raiz quadrada disso daí igual a hipotenusa. Enfim, isso daqui é o teorema de Pitágoras. Muito bem. Então, quando eu for calcular a força resultante, eu preciso conhecer, saber essas duas fórmulas? Não. Você tem que saber essa fórmula. Ok? Esse resultado, que é a lei, que é o teorema de Pitágoras, é um caso particular. É o caso onde o ângulo formado entre as forças é igual a 90 graus. Ok? Muito bem. Agora você deverá pegar a sua apostila, localizar o capítulo referente à força eletrostática ou lei de Coulomb e tentar resolver os exercícios que ali são propostos. Na próxima aula eu farei a correção desses exercícios e proporei novas situações. Tenha um bom dia.